O princípio da superposição é o único mistério da física quântica. Quem disse isso, não exatamente essa frase, mas algo nessa linha, foi o físico americano, importante físico americano chamado Richard Feynman. O Feynman tem muitos trabalhos relevantes nessa área da física quântica, principalmente no campo das físicas de partículas. Essa afirmação do Feynman parece um pouco exagerada, já que a mecânica quântica tem vários aspectos exóticos e misteriosos. Mas muitos desses aspectos estão relacionados com o princípio da superposição. Então, sim, é razoável pensar que o princípio da superposição é a origem ali de vários desses mistérios, de fatores exóticos da mecânica quântica. Bom, mas o que é o princípio de superposição, Para falar sobre isso de uma forma introdutória, eu vou considerar aquilo que é o melhor exemplo de aplicação do princípio de superposição, tá? Que é, pelo menos, o exemplo mais famoso, que é o experimento do gato de Schrödinger. Então, nesse vídeo a gente vai falar o que é o princípio de superposição, por que ele é tão estranho e como que a gente pode interpretar esse princípio. E a gente vai fazer tudo isso considerando esse exemplo do experimento do gato de Schrödinger. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então, para a gente falar sobre o princípio de superposição, primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra estado na física, tá? Eu vou usar a palavra estado aqui várias e várias vezes nesse vídeo. Então, o que significa isso? Na física, a palavra estado ela tem um significado que é parecido com aquele que a palavra tem na linguagem comum, Então, quando eu falo do estado de alguma coisa, eu estou querendo falar como é que aquela coisa está. Então, o estado de um apartamento, sei lá, o apartamento está novo, ele está conservado, ele é velho, ele é antigo. E na física, o sentido é parecido. Então, quando eu estiver falando de um estado de um objeto da mecânica quântica, eu estou falando de qual que é a situação daquele objeto que a gente está estudando. Então, o que é o princípio da superposição? Bom, para entender isso, vamos imaginar um exemplo com um elétron. Então, imagina, a gente tem um elétron e esse elétron está numa posição 1. Tá? Então, essa situação, elétron na posição 1, pode ser descrita por um estado. Esse vai ser o estado do elétron, essa é a situação dele, ele está na posição 1. O estado, vamos chamar esse estado de psi1. Tá? Psi é uma letra grega que geralmente a gente usa para representar os estados da mecânica quântica. Então, um estado é esse, elétron na posição 1, estado psi1. Agora, esse elétron ele poderia também estar num outro estado, que é, se ele estivesse na posição 2, ele estaria no estado psi2. Então, tem dois estados aqui possíveis. O elétron pode estar no estado psi1, posição 1, ou no estado psi2, posição 2. O princípio de superposição diz o seguinte, que se psi1 é um estado e psi2 é um outro estado, então a superposição desses dois é um terceiro estado possível também. Então você tem um estado que é a soma de psi1 mais psi2, e esse estado é um estado possível. Então, assim, esse estado é, por exemplo, o que nos permite explicar um experimento famoso, que é o experimento de fenda dupla. Então, as franjas de interferência que aparecem nesse experimento, o resultado desse experimento, ele é explicado através desse princípio de superposição. Tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente explica isso em mais detalhes, qual que é a relação do princípio de superposição com o experimento de fenda dupla. Então, dito isso, considerando que a superposição de dois estados é um terceiro estado, é um estado possível na mecânica quântica, a princípio, isso, quando a gente fala sobre partículas, que na maioria das vezes na mecânica quântica a gente está falando sobre partículas, sobre elétrons, átomos e tal. Então, esses objetos, quando eles são colocados nessas situações estranhas, a gente acha estranho, claro, assim, é algo inusitado, mas isso não tem um apelo muito forte, já que a gente não tem um contato, não consigo enxergar um elétron, Então, a própria natureza do elétron já é um pouco estranha para a gente, Agora, se a gente imaginar que esse tipo de situação, que é essa superposição de estados, se um objeto macroscópico puder ser colocado nessa situação, aí a coisa muda de figura. E é exatamente esse o objetivo da proposta lá do experimento do gato de Schrödinger. Schrödinger ele é um físico austríaco importantíssimo. Ele foi ele que elaborou a equação mais importante da mecânica quântica. A equação de Schrödinger ela é a equação que seria o equivalente à segunda lei de Newton em importância, seria o equivalente à segunda lei de Newton. A importância que a segunda lei de Newton tem para a mecânica clássica, a equação de Schrödinger tem para a mecânica quântica.
Mas o Schrödinger foi um daqueles autores, né, que a partir da década de 20 começaram a olhar a mecânica quântica com uma certa preocupação, né? Um outro famoso também desses autores foi o Einstein, né? Então, olhando para esse caso, né, para o princípio da superposição, né, quando você diz que um objeto, né, um elétron, sei lá, um objeto da mecânica quântica, ele está em dois estados diferentes, está numa superposição, né, de dois estados diferentes, a primeira coisa que a gente quer saber é o que isso significa, né? O que significa estar numa superposição de estados, sei lá, psi1 ou psi2, né? E aí o Schrödinger vai levar, isso vale para elétrons, para átomos e tudo, mas o Schrödinger vai levar esse questionamento para objetos macroscópicos. Então ele vai pensar o seguinte, bom, se isso é válido, se esse é um princípio da mecânica quântica, e se os objetos da mecânica quântica podem interagir com objetos macroscópicos, então dá para pensar numa situação em que um objeto macroscópico é colocado numa superposição de dois estados distintos. Então, essa é a motivação para o experimento do gato de Schrödinger, né? É mostrar que a mecânica quântica é uma teoria que leva a consequências que são absurdas, né? Bom, então como que é esse experimento do gato de Schrödinger, né? E por que ele é o exemplo dramático, né, do princípio de superposição? O Schrödinger vai propor a seguinte montagem experimental. Primeiro, essa montagem ela é só um experimento que a gente chama de experimento de pensamento, tá? Esse experimento ele não é realizado com gatos, mas muitos anos depois, o experimento, a princípio, o Schrödinger propõe ele como um experimento de pensamento mesmo, porque ele achava difícil a gente ter tecnologia suficiente para construir algo desse tipo, né? Mas, do que ele vai propor. Mas alguns anos depois, na década de 90, os anos 2000, as pessoas conseguiram, os físicos experimentais, né, a física experimental se desenvolveu a tal ponto que foi possível realizar experimentos desse tipo, em que você tem o princípio de superposição atuando em objetos macroscópicos, tá? Que tem certas características de objetos macroscópicos. Então esse experimento do gato de Schrödinger, ele foi pensado como um experimento de pensamento, mas depois ele foi realizado, mas ele não é realizado com gatos, tá? Ele é realizado com algum objeto que substitui o gato, o objeto, na maioria das vezes, um campo elétrico, algo que seja que a gente consiga manipular com mais facilidade, tá? Então um campo elétrico clássico que é colocado num estado de superposição. E aí ele preserva esse espírito do experimento do gato de Schrödinger, mas com objetos que são mais simples, né, do que um gato. Mas voltando para a proposta do Schrödinger, né, o que ele vai dizer é o seguinte, né, vamos imaginar a seguinte situação, né, em que a gente tem uma caixa que ela é totalmente vedada, então dessa caixa não vai sair nenhum som, não vai sair nenhum tipo de... a gente não vai conseguir enxergar lá dentro, então a gente não vai ter informação nenhuma sobre o que está acontecendo dentro dessa caixa, tá? Mas antes de fechar a caixa, a gente vai construir uma montagem lá dentro, né? E a montagem experimental vai ser a seguinte, a gente vai colocar um átomo radioativo lá dentro, e esse átomo, ele tem a seguinte característica, né? Depois de um determinado tempo, intervalo de tempo, ele vai sair de um estado, né, em que ele não irradiou para um estado de superposição de átomo que decaiu e átomo não decaiu. Então o átomo ele pode ser descrito aqui nessa situação, existem dois estados possíveis para o átomo, né? Quer dizer, existem mais estados possíveis para o átomo, mas dois desses estados são átomo não decaiu, tá? E a representação para isso, átomo não decaiu, é essa daqui, tá? Essa é uma representação matemática até que a gente usa realmente no formalismo da mecânica quântica, né? Então, átomo não decaiu tem esse estado aqui. Átomo decaiu tem esse estado associado a ele. Como a gente viu, o princípio de superposição fala o seguinte, que esses dois estados são estados possíveis, mas a soma ou a superposição deles, né, então que seria a soma desses dois, também é um estado possível, né? Então, depois de um tempo específico, lá, sei lá, 1 segundo, qualquer coisa, o átomo vai sair do estado não decaiu, que é o estado inicial, para o estado de superposição, que é esse daqui que aparece na tela, tá? De átomo decaiu mais átomo não decaiu. E aí, esse átomo que está lá dentro da caixa, a gente vai colocar junto com ele um detector que vai identificar, que vai detectar, né, se o átomo decaiu ou não. E se o átomo decaiu, esse detector ele vai acionar um mecanismo que está conectado com um martelo, como aparece nessa figura aqui, e esse martelo ele vai se movimentar se o átomo decaiu, tá?
E aí a gente coloca ali perto do martelo um frasco com um veneno lá dentro. Então, se o martelo se movimentar, ele vai quebrar o frasco e o veneno vai se espalhar na caixa. E aí, antes de fechar a caixa, a gente coloca um gato lá dentro, né? E aí, no final das contas, o que o Schrödinger está propondo aqui, né? Ele está propondo uma conexão entre essa situação de estado de superposição de um objeto microscópico com um objeto macroscópico. Então, se depois de 1 segundo o átomo está num estado de superposição, que é esse daqui, né? Átomo decaiu, mais átomo não decaiu, a gente vê cada um desses estados aqui, cada uma dessas situações, né, que está descrita nesse estado de superposição, vai estar acoplada com uma cadeia de eventos, né? Porque se o átomo decaiu, o martelo se movimentou e aí o frasco quebrou e o gato morreu. Então, átomo decaiu está conectado com gato morto. Se o átomo não decaiu, esse estado está conectado com o estado do gato, né, que é o gato vivo. Então, o estado do átomo mais gato, né, então o estado dessas duas coisas lá, o estado global, né, do átomo mais gato, ele pode ser representado por essa expressão aqui, né, em que você tem gato morto, ó, acoplado ali, né, associado ao estado átomo decaiu, e gato vivo associado ao estado átomo não decaiu. Só que aqui, esse estado não é um ou outro, né? Você tem uma superposição dos dois estados. Tá? Então, com a caixa fechada, a situação do nosso objeto de estudo, do nosso sistema lá, dentro da caixa, é essa daqui. Né? E ela é representada matematicamente dessa forma, né? Como uma combinação linear, uma superposição entre essas duas possibilidades. Mas o que isso significa, então? O que significa dizer que o gato está numa superposição de estados, vivo e morto? Né? Esse é um ponto muito, muito importante da mecânica quântica. Né? Essa necessidade, assim, fica claro nesse experimento, nesse tipo de proposta, que a mecânica quântica precisa de uma interpretação. Né? Assim, esses aspectos muito exóticos, né, que extrapolam muito o senso comum, eles não podem ser... a gente não pode prescindir aqui de uma explicação para esse negócio, uma interpretação para isso, né? Porque o sentido porque isso daqui é uma ferramenta que ele vai ter um uso, né, muito relevante e tal, né? Essa abordagem, né, de superposição de estados e tal, ela tem um uso prático importante em várias áreas, por exemplo, na computação quântica, está muito baseada nessa ideia e tudo. Mas a gente, além de usar esse tipo de recurso, a gente precisa também conseguir, de alguma forma, interpretar isso. Né? E é isso que foi feito principalmente por alguns autores ali na época, no final da década de 20, início da década de 30. Né? O principal desses autores é o Niels Bohr, né? Que ficou muito famoso pelo átomo de Bohr. Mas o Bohr também ele é responsável pela interpretação, que a gente chama de interpretação de Copenhague. Né? O Bohr ele era dinamarquês, ele trabalhava no Instituto de Copenhague, então essa interpretação ficou conhecida como interpretação de Copenhague, que é justamente a forma menos problemática que foi encontrada até hoje para tentar dar algum significado para coisas desse tipo, né? Como um estado de superposição. Então, como é que a gente enxerga um estado de superposição? E aí o que eu vou falar aqui está em linha com essa interpretação de Copenhague, tá? Que é aquela menos problemática que a gente usa quando a gente dá um curso sobre mecânica quântica, né? Então, assim, uma grande parte da comunidade científica adota essa interpretação. Existem outras, mas elas são minoritárias, algumas vezes elas levam a outros problemas, né? Então, aqui eu vou seguir a interpretação de Copenhague, né, não for possível. Então, o que significa, né, você ter uma superposição de gato vivo e gato morto dentro da caixa? Primeiro, isso não significa, esse estado, ele não significa que o gato está vivo ou morto dentro da caixa, tá? Porque isso seria uma possibilidade mais natural para a gente, né? Imagina um experimento parecido, né? Quer dizer, mais ou menos parecido, né? Mas é o seguinte, imagina que a gente tem uma caixa também fechada, eu coloco uma moeda lá dentro e fico sacudindo a caixa, aí espero um tempo e antes de eu abrir a caixa eu pergunto para você, qual que é a face da moeda que está voltada para cima, né? O sorteio aqui que eu fiz dentro da caixa fechada, deu cara ou coroa? Né? Aí você vai responder o seguinte, bom, tem 50% de chance de ser cara, 50% de chance de ser coroa.
E aí, quando eu abro a caixa, a gente vai ver se o resultado é cara ou coroa, mas não tem nenhum mistério nisso, né? A gente só não... Vamos supor que eu abri a caixa e o resultado foi cara. Você só não falou que era cara antes de eu abrir a caixa porque você não tinha informação suficiente sobre esse evento, né? Se você tivesse informação sobre todas as forças que atuaram na moeda e tal, se você tivesse todas as informações sobre esse processo, você seria capaz, né, usando um computador, supercomputador talvez, você seria capaz de falar, de dizer exatamente qual é o resultado desse sorteio. Então, antes de abrir a caixa, se a gente soubesse todas as forças que estavam atuando, né, na moeda, a gente conseguiria identificar ou prever com certeza qual era o resultado desse sorteio, né? É claro que isso na prática a gente não consegue fazer, né? Então, mas assim, teoricamente isso seria possível, tá? Então, o uso aqui da probabilidade é um uso a partir da nossa ignorância sobre as circunstâncias todas que envolvem ali o sistema de interesse. Agora, o caso da mecânica quântica é diferente. Então, esse caso do estado de superposição, ele é diferente do caso de ou uma situação ou outra, tá? Então, o caso do gato ele é diferente desse caso do sorteio da moeda. Aí você vai perguntar, né, mas por que é diferente, né? O que tem de diferente? Aqui, existem experimentos que a gente faz que a gente consegue verificar que um estado desse tipo de superposição, tipo esse estado do gato de Schrödinger, ele é diferente do estado que a gente chama de mistura estatística, né, que é esse do dado 50% de cara, 50% coroa. Então, o estado do tipo ou uma coisa ou outra é um estado que a gente chama de mistura estatística. Esse estado é um estado clássico, a gente tem vários exemplos dele, esse da moeda é um deles. Agora, o estado de superposição ele tem consequências diferentes. A gente consegue medir em laboratório que esse estado de superposição tem características diferentes desse estado de ou uma coisa ou outra, tá? E aqui, qual experimento que seria, que tipo de experimento seria feito para a gente identificar essa diferença, né? O experimento de fenda dupla é capaz de fazer isso. Então, eu não vou abordar o experimento de fenda dupla aqui, a gente fez isso nesse vídeo, né? Inclusive, nesse vídeo que aparece aqui no card, eu vou deixar ele na descrição também, a gente fala sobre essa semelhança, né, do experimento do gato de Schrödinger com o experimento de fenda dupla. Mas para a gente explicar o resultado do experimento de fenda dupla, a gente precisa considerar que, vamos imaginar, o experimento de fenda dupla com elétrons, tá? Se você nunca ouviu falar sobre o experimento de fenda dupla, depois dá uma olhada nesse vídeo, né? Mas você tem uma montagem lá com duas fendas, aí você lança elétrons nessa montagem, e aí esses elétrons eles vão exibir numa tela, né, um padrão de interferência que mostra que eles têm uma característica ondulatória e tal. Mas como que a gente faz as contas, né, para verificar que o padrão do elétron é realmente aquele, né? Ou fazer a previsão de qual vai ser o padrão de distribuição dos elétrons na tela. Essa previsão, né, esse cálculo que a gente faz, nesse cálculo a gente usa esse princípio de superposição. Então o elétron está numa superposição de fenda 1, né, elétron passar pela fenda 1, mais elétron passar pela fenda 2. Então, esse estado de superposição é o que gera a figura de interferência, que é o resultado do experimento de fenda dupla. Então, um experimento de fenda dupla é suficiente, né, capaz de mostrar que esse estado de superposição, tipo gato vivo, gato morto, é diferente de um estado do tipo gato vivo ou gato morto, né? Bom, então a gente agora entende que o gato não está nessa situação vivo ou morto, né? E aí, então como é que ele está? Qual que é a situação do gato, né? Como interpretar esse estado de superposição? Aqui surge um problema que ele aparece na maioria das vezes que as pessoas vão abordar esse tema, né, de gato, experimento do gato de Schrödinger, que é falar assim, o gato não é que ele está vivo ou morto, mas ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas aí também não dá para falar isso, né? Você assumir uma interpretação, assumir de maneira séria uma interpretação que afirma que o gato está vivo e morto dentro da caixa, aí isso é abrir uma porta que, assim, que a gente não quer abrir, né? Porque a partir daí qualquer coisa vai ser válida, né? Vira bagunça. Assim. Então não é isso, né? Não dá para falar isso, que o gato está vivo e morto dentro da caixa. Não dá para levar isso a sério. As pessoas podem até falar isso de forma, sei lá, metafórica, mas não dá para levar isso a sério como uma interpretação do estado de superposição. Eu digo isso porque esse experimento, muitas vezes as pessoas falam dele como se ele fosse algo, como se ele fosse ainda um experimento de pensamento, mas na verdade ele é um experimento que foi realizado. Então, assim,
se a gente for levar, para a gente interpretar isso, a gente tem que levar isso a sério. Então, se alguém está falando que o gato está vivo e morto dentro de uma caixa, a pessoa vai ter que comprar essa ideia a sério mesmo, porque esse experimento ele não é realizado com gatos, mas ele é realizado com objetos que têm características macroscópicas. Então, a gente teria que estar disposto a assumir e comprar ideias muito, mas muito exóticas, né? O que não é o caso da interpretação de Copenhague, tá? Então, essa afirmação de que o gato está vivo e morto dentro da caixa, ela é uma afirmação errada, ela é uma interpretação errada, absurda e errada. Bom, então qual que é a saída, né? Se o gato não está vivo e morto, é claro que não, né? Isso não teria nem sentido, o sentido da palavra é perdido quando a gente fala isso, né? Então, não é essa a situação, mas também o gato não é que ele está vivo ou morto dentro da caixa. Então, qual que é a situação do gato? Bom, a saída que a interpretação de Copenhague arruma para isso, né, é a seguinte, né, é dizer que o gato dentro da caixa, de certa forma, ele não é um objeto de estudo da ciência. Tá? Vamos entender isso melhor. Bom, o que é o objeto de estudo da ciência? Né? Os objetos de estudo da ciência são os objetos empíricos, objetos que a gente consegue detectar de alguma forma. Né? Então, se eu estiver falando de uma galáxia, eu consigo observar essa galáxia usando um telescópio, alguma coisa assim, esse é um objeto de estudo da ciência. Se eu estiver falando de uma bactéria, essa bactéria poder ser observada no microscópio, alguma coisa, ela também é um objeto de estudo da ciência. Se eu estiver falando de um carro, claro que ele é um objeto de estudo da ciência e tal. Agora, aí você pode pensar, bom, e os átomos? A gente não consegue enxergar os átomos? Não consegue enxergar diretamente, mas a gente consegue detectar propriedades dos átomos. Então, enquanto a gente consegue detectar as coisas que a gente consegue detectar são objetos de estudo da ciência. Tá? Então, a ciência vai estudar esses objetos que estão submetidos a experimentos, né, que podem ser detectados em experimentos, ou seja, os objetos empíricos. Bom, mas a gente pode dizer, mas o experimento de gato de Schrödinger não é um experimento? Então, é um objeto empírico e tal. É mais ou menos assim, dentro da caixa, a caixa fechada, o que significa falar que a caixa está fechada, que nada sai lá de dentro, nem barulho, nem imagem, nem nada consegue ser... A gente não consegue detectar o que está lá dentro, né? Então, dizer que não sai nada lá de dentro é a mesma coisa de dizer que você não consegue detectar aqueles objetos enquanto a caixa está fechada. Então, enquanto ela está fechada, ela não pode ser os objetos lá dentro não podem ser detectados de forma alguma. Então a gente não precisa se comprometer com uma descrição sobre o que está acontecendo dentro da caixa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? A ciência, né, a mecânica quântica, ou uma teoria que vai tentar explicar isso, ela não precisa se comprometer com uma descrição daquilo, de falar como é que o gato está lá dentro. O gato está em pé, ele está deitado, ele caiu, ele está... Você não precisa disso, você não precisa de criar imagens ou de criar representações através de imagens. Você não precisa dar uma descrição para aquele evento que está acontecendo lá dentro. Né? Nesse sentido, esse evento ele deixa de ser um objeto da ciência, né? Como, por exemplo, uma bola de futebol pode ser um experimento em que você está olhando para a velocidade da bola de futebol. Porque ali você está acompanhando o objeto o tempo inteiro, você faz uma detecção contínua, o tempo inteiro você tem informações sobre aquele objeto que é a bola de futebol, você enxerga ela, inclusive. No caso dos objetos da mecânica quântica, isso não se aplica. Esses objetos, enquanto eles estão isolados, tipo esse caso do gato de Schrödinger, você não tem acesso a nenhuma propriedade desse objeto. Então, o que a interpretação de Copenhague sugere? Ela sugere o seguinte: a mecânica quântica, ou seja, esse princípio de superposição, ele é uma simples ferramenta de cálculo. A gente vai usar essa ferramenta para quê? Porque ela nos permite calcular qual que é a probabilidade de, quando eu abrir a caixa, eu encontrar o gato vivo ou o gato morto. Então, o gato ele vai ser visto como um objeto empírico aqui quando a caixa for aberta. Enquanto a caixa está fechada, você não tem informação sobre ele, então você não sabe, você não precisa se comprometer com o que está acontecendo lá dentro de fato. Assim. Então, com a situação, com a descrição do que está acontecendo lá dentro. Mas você precisa se comprometer com o seguinte: se você abrir a caixa, você tem que saber a probabilidade de encontrar o gato vivo ou o gato morto. Ou seja, se você realizar esse experimento 100 vezes, você precisa saber que 50% das vezes você vai encontrar o gato vivo e 50% das vezes você vai encontrar o gato morto. E tem que ter uma teoria capaz de descrever isso, né, de representar esses resultados. Agora, enquanto o gato está dentro da caixa, aí a gente não precisa de uma teoria para
para descrever essa situação. A gente usa uma representação matemática. Então, esse estado que aparece aqui, do gato em superposição de vivo e morto, ele é uma simples representação matemática, que não tem nenhum... ela não precisa ter um caráter descritivo, ela não é uma descrição da situação do gato lá dentro, mas ela é só uma representação que a gente usa como instrumento para calcular qual vai ser o resultado do experimento, tá? Mas ela não é, de forma nenhuma, uma descrição. Com isso, a interpretação de Copenhague, ela evita alguns problemas. Por exemplo, ela evita essa ideia de que o gato está vivo e morto dentro da caixa, né, que seria uma coisa absurda. Então, ela evita esse caminho absurdo, mas ela acaba criando alguns outros problemas, né? Porque aqui você tem uma quebra na história da física, né, uma ruptura que é muito grave, né, que a física, a princípio, né, expectativas dos cientistas, assim, de uma maneira mais ingênua, assim, à primeira vista, a expectativa dos cientistas é tentar descrever o mundo, né? Então, assim, encontrar regras que nos permitem descrever os fenômenos naturais. Então, é difícil falar que o gato dentro da caixa não é um objeto da ciência, né? Ele é um objeto complexo, macroscópico, que foi colocado dentro da caixa, então existe um evento ali dentro. E aí a interpretação de Copenhague, de certa forma, cria um limite para a capacidade humana de descrever o mundo, né? Ela vai falar, não, aquelas coisas que a gente não consegue detectar e tal, a gente pode abrir mão da descrição delas, a gente não precisa de se comprometer com a descrição disso, né? Basta ter instrumentos que nos permitam sim fazer previsões sobre aquilo que a gente consegue detectar. Agora, aquilo que a gente não consegue detectar, isso a gente deixa de lado. E esse é um pouco um espírito diferente do espírito da ciência, que é principalmente da ciência do Galileu, por exemplo, né? Aquela ideia de que o objetivo de uma teoria científica é entender, sei lá, no última instância, a mente de Deus ou coisas desse tipo, né? Entender de fato como que o mundo funciona, né? Não precisa pôr Deus aqui nessa história, mas assim, a ideia é tentar entender como que a natureza funciona de fato, né? E aqui a interpretação de Copenhague vai para um caminho diferente. Na interpretação de Copenhague, a mecânica quântica ganha esse caráter mais instrumental, né? É como se a mecânica quântica fosse um instrumento que nos permite fazer previsões e não uma descrição de fato de como que as coisas acontecem, né? De quais são as regras de funcionamento do mundo mesmo. Isso pode ser frustrante, assim, de certa forma, né? Mas é meio que uma última saída que os físicos encontraram para interpretar de uma maneira não problemática, né, a teoria quântica.